Lucas, capítulo de número 2, versículos 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, Simeão então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre quais são as marcas de um homem e de uma mulher que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar sobre quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo? Quais são as marcas de uma família cheia do Espírito Santo? E é claro, eu quero tomar como base a vida de Simeão, esse servo de Deus que aparece aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, no capítulo 2, os versículos 25 até 35. E quando nós começamos a ler o versículo 25, nós percebemos algumas marcas de um homem, de uma mulher, de uma família e de uma igreja cheios do Espírito Santo de Deus. A primeira marca diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo. Um homem cheio do Espírito Santo, uma família cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma comunidade de pessoas justas. O Simeão, ele é destacado nesse texto por uma marca, por uma insígnia, por uma aparência, por uma expressão, e a expressão é a justiça. A palavra hebraica para justiça é a palavra tsadik. Esta palavra tsadik, ela quer dizer alguém equilibrado. No Novo Testamento, o termo grego para justiça ou para justo é o termo dikaios. É uma pessoa com equidade, é uma pessoa com temperança, é uma pessoa que age com toda justiça. Não dá para concebermos a ideia de homens justos, melhor, de homens cheios do Espírito, de famílias cheias do Espírito e de uma igreja cheia do Espírito Santo, que não tenha como marca preponderante a marca da justiça. Deus é um Deus justo. O Senhor Jesus é o Senhor justo de toda a justiça. O reino de Jesus é um reino justo. E se os súditos desse reino são de fato e de verdade cheios de Jesus e do Espírito de Jesus, então uma marca deve ser preponderante na vida destes
sujeito e também desta família e também desta igreja, que é a marca da justiça. Agora, o que é que significa ser justo? O que é que nos comunica essa ideia de justiça a partir da Bíblia? Ser justo significa alguém que é justo aos olhos de Deus, que vive em conformidade com os padrões divinos de retidão e de justiça. Às vezes, a justiça ela entra numa espécie de relativização. Então, o que é justo vai depender do lugar, o que é justo vai depender do tempo, e o que é justo vai depender da circunstância. Quer dizer, a justiça, segundo os homens, ela é um conceito relativo. O que é justo para mim pode não ser justo para você. O que é justo aqui pode não ser justo acolá. E o que é justo agora pode não ter sido justo ontem, nem ser justo amanhã. Porque a justiça, segundo os homens, a justiça segundo a sociedade, a justiça segundo a lei, a justiça segundo o humanismo, a justiça segundo as concepções humanas, ela é um conceito relativo. Então, o que é ser justo segundo Deus? Ser justo segundo Deus é você andar nos padrões divinos de retidão e de justiça, porque os padrões divinos, eles são imutáveis. As exigências de Deus são inalteráveis. É claro que nós podemos ter uma alteração quanto à questão de usos e costumes. É claro que nós podemos ter uma alteração entre formalidades. É claro que nós podemos ter uma alteração quanto a questões litúrgicas e solenidades. Mas existe alguma coisa que tem a ver com o padrão de Deus de justiça e de retidão que transcende ao tempo, que transcende aos lugares e que transcende as subjetividades das pessoas. Ou seja, é um padrão que não é conforme os homens, oscilante, titubeante, cambaleante, mas é um padrão segundo Deus. E esse padrão segundo Deus é um padrão sempiterno, é um padrão duradouro, é um padrão universal, é um padrão que abarca todos. Por exemplo, você pode discutir se a igreja tem ou não que utilizar a televisão, porque houve um tempo que, por usos e costumes, a televisão foi um problema. Hoje a gente tem a televisão dentro dos nossos templos. Então isso é mutável. Você pode discutir se a saia tem que ter um corte ou ela tem que ser toda fechada, porque em alguns tempos ela ter o corte é injusto, no outro tempo ela ter o corte ainda assim é justo. Mas isso tem a ver com periferias, isso tem a ver com coisas adjacentes, isso tem a ver com o transbordo da fé. Agora, aquilo que diz respeito à justiça de Deus, aquilo que diz respeito à retidão de Deus, isso é imutável. Por exemplo, teve um tempo que homens e mulheres usavam túnicas, e hoje cada homem tem um estilo de vestimenta, a mulher tem outro estilo de vestimenta. Isso é mutável, isso é relativo. Mas, por exemplo, o adultério nunca foi negociável. O adultério sempre foi adultério. A idolatria sempre foi idolatria. A mentira sempre foi mentira. A injustiça sempre foi injustiça. Então, o que é ser justo? Não é ser justo segundo o tempo, segundo a hora, segundo o momento, segundo a condição. É ser justo segundo o padrão de Deus, segundo a régua de Deus, segundo a regra de Deus. É ser justo de acordo com a retidão e a justiça de Deus. Isso é andar de fato e de verdade em justiça. Porque eu posso muito bem trabalhar numa empresa e aqui uma conduta que é reconhecida por Deus como injusta, aqui ser justa.
Uma atitude que é antiética segundo Deus, aqui ser ética. Uma coisa que é pecaminosa segundo Deus, aqui nesse ambiente é algo normal, aceito. Então nós poderíamos pensar assim: vamos nos adequar à justiça. Então, se aqui é justo, não importa o que Deus pensa ou deixa de pensar, nós vamos fazer e vamos viver a justiça segundo a hora e o momento. Mas a vontade de Deus não é esta. A vontade de Deus é que a gente brilhe como astros reluzentes, que reflitam de fato e de verdade a luz de Deus e a luz de Cristo no mundo em trevas. Então não importa se as circunstâncias mudem, se os tempos mudem, se as pessoas no nosso entorno mudem, nós estamos aqui para revelar a justiça de Deus, os padrões de Deus, aleluias, e a retidão de Deus. Então Deus quer que nós sejamos justos conforme os padrões divinos de retidão e de justiça. Agora significa também alguém que é considerado justo aos olhos da comunidade de fé, alguém que é íntegro e reto em suas ações e caráter. Quem é o Simeão? O Simeão aqui é um indivíduo que é tido como justo. É um indivíduo que é considerado justo, ou seja, que tem o testemunho, que tem a palavra, que tem o endosso, que tem a afirmação da comunidade. A comunidade de fé, a comunidade da igreja, a família de Deus, o povo de Deus, vai analisando a nossa conduta, a nossa vida, e esse povo de Deus, iluminado pela palavra de Deus, e iluminado pelo Evangelho, sabe o que é justo e o que não é justo à luz das Escrituras, e esse povo, ao nos observar, pode dizer se estamos ou não sendo justos. Quem é que pode ser o justo? Aquele que é considerado justo pela comunidade. O Simeão dizia, o Simeão, ele tinha a seu favor, em seu benefício, o testemunho de homem justo, aleluias, a partir do olhar da comunidade. É interessante que quem está narrando que ele era justo é Lucas. Lucas não esteve presente aqui nesse texto. Lucas, ele não estava andando com Jesus nesse texto. Os irmãos sabem que o Evangelho de Lucas, ele nasce a partir de uma pesquisa que Lucas faz, sim ou não? Por exemplo, Mateus viveu com o Senhor, João viveu com o Senhor, Lucas não viveu com o Senhor. Então Lucas, ele não teve contato imediato com essas pessoas. E como o Simeão já era idoso, no momento que Jesus nasce, muito provavelmente o Simeão morre antes de Lucas conhecer Jesus. Então como é que Lucas tomou conhecimento de Simeão? Quando Lucas foi a campo fazer uma pesquisa a respeito do nascimento de Jesus e dos fatos que envolveram o nascimento, Lucas tomou consciência, tomou conhecimento da história do Simeão. E a comunidade dizia, Simeão era um homem justo, ou seja, o homem justo é aquele que tem o testemunho da comunidade. A comunidade de fé pode testemunhar dos nossos valores. A comunidade de fé pode observar o nosso proceder. A comunidade de fé está aqui não para nos acusar, não para nos discriminar, não para nos desdenhar, não para nos marginalizar, mas está aqui para dar bom testemunho a nosso respeito, a respeito do nosso proceder. É verdade que Deus sonda os corações, e é verdade que em um dado momento seremos submetidos ao crivo de Deus, mas antes de sermos submetidos ao crivo de Deus, nós somos submetidos ao crivo da comunidade, e a comunidade de fé pode dizer se o nosso proceder é justo, se o nosso proceder é adequado, e se o nosso proceder revela a glória de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. É interessante quando Samuel, ele chama todo Israel lá em 1 Samuel capítulo 7, e ele faz uma convocação ao povo, dizendo assim: eu quero que vocês digam se eu falhei com vocês, ou se eu errei em algum dos pontos da lei de Deus. E a Bíblia diz assim: e o povo calou-se, porque ninguém tinha nada a falar de Samuel, pois era justo aos olhos do povo. Aleluia, glória a Deus.
Por exemplo, a palavra de Deus está cheia de homens justos, que suas justiças são testemunhadas pela comunidade, pelo povo, por aqueles que estão ao seu redor, nos dando aqui um padrão de justiça. Ser justo à luz da Bíblia é ser justo segundo os padrões de Deus, e ser justo à luz da Bíblia é ser justo à luz da igreja. A igreja pode testemunhar de cada membro, a igreja pode testemunhar de cada família, a igreja pode testemunhar de cada obreiro, a igreja pode dizer se somos justos ou não diante de Deus. Deus é justo, Cristo é justo e justificador, e a igreja deve ser cheia de homens e mulheres justos. O justo é o íntegro, é o reto, é o virtuoso. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 20, eu queria que você abrisse aí, por favor, Mateus 5 e 20, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Mateus, lá no capítulo 5, no versículo de número 20, por gentileza, porque vos digo que a vossa o quê? Justiça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui está o padrão, aqui está o modelo. O escriba, ele era um indivíduo justo, inclusive ele era tão justo que ele era reconhecido como alguém que tinha autoridade para escrever o texto bíblico, para traduzir o texto bíblico e para ensinar o texto bíblico. E também o fariseu era muito justo, porque o fariseu ele era um defensor da lei, tanto que Paulo diz que ele era fariseu, e dentro dos fariseus ele era fariseu de fariseu, então ele era conservador quanto à lei. O fariseu ele procurava cumprir a lei à risca, mas aí vem o desafio de Jesus, para a sua comunidade, para a sua igreja, para o seu povo, para os seus discípulos, para os seus irmãos. Jesus vem e diz assim: eu quero que vocês elevem esse padrão de justiça. O que o mundo conheceu é a justiça dos escribas, o que o mundo conheceu é a justiça dos fariseus, mas eu estou apresentando um novo padrão de justiça, uma justiça segundo Deus, que pode ser testemunhada pela comunidade de fé. Isso significa que a verdadeira justiça vai além das aparências externas, exige sinceridade e pureza de coração. A igreja precisa cultivar a justiça, ou seja, viver na integridade, na honestidade, na sinceridade, na fidelidade para com Deus e para com os homens. A igreja deve viver na justiça, vivendo no respeito, na dignidade, reconhecendo a igualdade entre os irmãos, reconhecendo a humanidade de todas as pessoas, independentemente de sua origem, status social ou crença. A igreja deve viver na justiça, cumprindo a sua responsabilidade com ações, com decisões, reconhecendo o impacto que elas têm sobre ela mesma e também sobre a sociedade. A igreja deve agir com justiça, agindo com empatia, tendo compaixão dos outros, procurando compreender os seus pontos de vista, tendo a possibilidade de integrar essas pessoas. A igreja deve contribuir com justiça. Como? Fazendo contribuições positivas, mudando não só a própria vida e o próprio ambiente, mas também os ambientes no entorno. A igreja deve exceder todo e qualquer padrão de justiça que exista no mundo. Se os filósofos jurídicos, se os homens das cátedras jurídicas conseguem definir justiça, e hoje se tem o maior conceito de justiça, é o conceito forense de justiça, então está aqui um desafio. A igreja precisa apresentar um padrão diferente, que não vem dos homens, que não vem da filosofia, que não vem da ciência, mas vem de espelhar o caráter de Cristo, a obra de Cristo, a moral de Cristo, os valores de Cristo e o pensamento de Cristo. Esse é o padrão que Deus espera de cada um de nós. Por gentileza, abram aí Mateus capítulo 5. Aleluias, glória a Deus. Versículo de número 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos ou fartos.
Aleluia, glória a Deus. Então, um homem cheio do Espírito Santo é um homem justo. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher justa. Uma família cheia do Espírito Santo é uma família que ali impera a justiça. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja composta de irmãos e irmãs justos para a glória do Senhor. Que Deus nos dê, irmãos, esse elevado padrão de justiça. Lamachura bacana ramai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Simão é reconhecido como um homem justo. Deus espera de nós que sejamos justos. Fala para o seu irmão, eleva a régua. Fala para ele, eleva a régua. Eleva a régua. Eleva a régua. A régua está aqui, né? No escriba. Aí Jesus fala, sobe um pouco. Chegou no fariseu, sobe um pouco, né? Ah, mas chegou lá na filosofia grega, sobe um pouco. Chegou no padrão romano de justiça, do direito romano, sobe um pouco. Mas que justiça? Qual é o limite? O limite é Cristo. Sobe a régua até ela chegar no padrão de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus nos dê esse senso de justiça. Deus nos faça seres humanos justos, em nome de Jesus. A segunda marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que teme a Deus. O texto de Lucas, eu peço aos irmãos que voltem lá, no capítulo de número 2, versículo 25, ele vai falar assim: havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão, e esse homem era justo, e ele também era o que, irmãos? Temente a Deus. Esse homem era justo e temente a Deus. A palavra temor a Deus vem do hebraico, Yarat at Elohim. Yarat at Elohim. O que quer dizer Yarat at Elohim? Quer dizer temer diante de Deus com reverência. A palavra grega que é usada no Novo Testamento para temer a Deus é phobos touteos. Phobos touteos, ou seja, um temor reverente. Não é um temor de medo de Deus. Não é um temor em pensar que Deus é um déspota, que Deus é um tirano, que Deus abusa, que Deus violenta, que Deus agride. Não é um medo de Deus que nos afasta de Deus, não é isso. Mas é um medo de Deus que nos torna seres humanos reverentes a Deus, que consideram Deus, aleluia, que consideram a sua palavra, que consideram a sua vontade, que consideram os seus desejos. Em Provérbios capítulo de número 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Quando uma pessoa, uma família, uma igreja teme a Deus, essa pessoa começa a fazer coisas práticas, porque o temor a Deus ele não é abstrato, o temor a Deus não é algo intangível, o temor a Deus não é algo indescritível, o temor a Deus não é algo filosofal, que você diz assim, eu temo a Deus. Ora, quando eu digo que eu temo a Deus, e que eu vivo segundo o temor de Deus, então significa que eu tenho um conjunto de condutas, um conjunto de ações, um conjunto de praxis, um conjunto de práticas. Estas práticas é que denunciam se eu sou ou não sou temente a Deus. Não adianta eu ficar berrando e gritando, não adianta eu ficar estendendo outdoors na cidade, dizendo, o Henrique teme a Deus. O que é que vai mostrar que eu temo a Deus? São as práticas, é a minha vida, é o meu dia a dia, é aquilo que eu faço, não enquanto os holofotes estão sobre mim, porque o Dwight Moody dizia que aquilo que fazemos em público, isso é reputação, mas aquilo que fazemos na solidão, isso é caráter de fato e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Então, o que é temer a Deus de forma prática? Temer a Deus de forma prática, em primeiro lugar, é ouvir a palavra de Deus. O nome Simeão significa ouvido, ou ouvir com atenção. Ele representa a disposição de ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos. Deus deseja uma igreja que ouve a sua palavra. Como é que eu temo a Deus? Eu temo a Deus quando eu ouço a sua palavra. Deus, Ele quer
que a nossa vida seja direcionada pela sua palavra. Deus tem, irmãos, as formas dele de transmitir a nós a sua palavra. Por exemplo, Deus fala por intermédio de anjos, Deus fala por intermédio de profetas, Deus fala por intermédio da natureza, Deus fala por intermédio de sonhos, Deus fala por intermédio de coisas animadas, Deus fala por intermédio da história, Deus fala por intermédio de Israel. Mas Deus, Ele quer que nós escutemos a sua palavra, no sentido de escutarmos a Bíblia Sagrada. Ninguém que é divorciado, dissociado, distanciado, elidido das Escrituras, pode dizer que teme a Deus. Por quê? Porque há uma íntima relação entre o temor a Deus e ouvir a sua palavra, obedecer a sua palavra e se submeter à sua palavra e fazer com que a palavra de Deus seja verdade na nossa vida. O que passar disso é filosofia barata, é discurso religioso vazio, é lata vazia. Homens e mulheres que temem a Deus vivem de acordo com a sua palavra. Quem tem a Bíblia, levanta a Bíblia alto aí. Aleluia, faz assim com a Bíblia e diga: eu temo a Deus porque eu vivo a palavra. Aleluia, não dá para você temer a Deus e viver divorciado das Escrituras Sagradas. Aleluia. Agora, temer a Deus significa uma outra coisa. Significa, na prática, você ouvir a palavra de Deus, no sentido de ouvir a Bíblia. A Bíblia tem razão. A Bíblia sempre tem razão. Então, se você tem uma decisão a tomar, considere o que a Bíblia diz. Se você tem uma opinião a dar, considere o que a Bíblia diz. Se você tem um negócio a fazer, considere o que a Bíblia diz. Não dá para eu viver de acordo com os meus pensamentos, com as influências dos meus pais, com as influências do meu bairro. Não dá para eu viver de acordo com o ambiente social que eu vivo e dizer assim: eu vivo de acordo com esse padrão social aqui e vivo a Bíblia, quando às vezes a Bíblia desdiz ou contradiz o que eu estou vivendo. Então não dá para dizer que eu temo a Deus, porque o verdadeiro temor a Deus é colocar a palavra de Deus na minha mente, no meu coração e na minha vida. Homens que temem a Deus denunciam esse temor, aleluias, quando eles encarnam a palavra, quando eles materializam a palavra, quando eles concretizam a palavra. Quando você estiver lá no seu trabalho, a pessoa não precisa dizer nada, você vai vendo o proceder dela. Se o proceder dela for igualzinho, está descrito na palavra, mesmo que ela não coloque uma placa, eu temo a Deus, você vai chegar à conclusão: essa pessoa teme a Deus. Aleluia. Quando você teme a Deus, você não precisa ficar colocando outdoor, você não precisa colocar lá uma frase de para-choque de caminhão: eu temo a Deus, ou um adesivo no seu carro: aqui está um homem que teme a Deus. Não, as pessoas perceberão que você teme a Deus quando cada um de nós, viver a palavra de Deus, a palavra de Deus e a palavra de Deus. Agora, em segundo lugar, de forma prática, o que é temer a Deus? Temer a Deus é se preocupar em ter intimidade com Deus. Não dá para nós dizermos que tememos a Deus se nós não buscamos construir um caminho de intimidade para com Deus. Pedro e Tiago, em Atos 3, iam à hora da oração para onde? Eles iam buscar a Deus. Eles podiam ficar em casa assistindo a sessão da tarde, eles podiam gabaritar ou maratonar uma série da Netflix, eles poderiam gastar tempo com cantarolas e conversas vazias, eles podiam trabalhar tais quais workaholics, né? Assim, de forma abrupta e violenta e entregue mesmo, ou eles podiam fazer o que fizeram, dizendo um para o outro: vamos para a casa de Deus para construir um caminho de intimidade com Deus. Aleluia. Quando nós oramos, nós construímos um caminho de intimidade com Deus. A intimidade, ela não é construída com visitas esporádicas. A intimidade não é construída com encontros espontâneos e inesperados. A intimidade, ela é intencional. A intimidade, ela é provocada. A intimidade, ela é desejada e ações são colocadas em marcha.
Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Um dia eu tive lá na sede um problema com uma família, porque na época o pastor Paulo Silas, ele de vez em quando escalava alguns pastores para fazer casamento, e eu fui escalado para fazer um casamento. Só que eu frequentava a casa da família lá, e aconteceu o quê? Quando eu peguei a data do casamento para fazer, agendei, o tempo passou, tipo uns 6, 8 meses. 8 meses depois eu cheguei para fazer o casamento. Quando eu cheguei, só tinha uma parte da família lá, a outra parte não estava. Achei aquilo estranho, fiz o casamento, tal, terminou o casamento, dei um abraço e fui embora. No domingo, eu fui entrar na igreja e fui cumprimentar aquela pessoa da família que não estava no casamento. Ela virou a cara para mim. Eu achei aquilo estranho, liguei para ela na segunda-feira, não me atendeu. Toda vez que eu tentava um contato, se afastava. E aí eu fui e perguntei para alguém da família, disse, o que aconteceu? Ah, ela está indignada com o senhor porque o senhor foi fazer o casamento de fulano. Eu falei, mas eu estava escalado para fazer o casamento. Não, mas o senhor não podia ter feito, porque eles brigaram e na opinião dela, o senhor tinha que ter ficado do lado dela e não do lado do outro. Então o senhor devia ter feito o casamento. Aí eu disse, bom, rompeu a relação. O que eu vou fazer? Se eu ficasse silente no meu canto, a relação estava rompida até hoje. Mas sabe o que eu fiz? Eu comecei a construir um caminho de restauração da intimidade. E eu comecei a visitar a casa da pessoa à tarde. Várias vezes eu cheguei lá e fiquei só eu e o cachorrinho. O cachorrinho ficava assim, e eu ficava lá com o cachorrinho lá, que mandavam me receber, eu ficava lá com o cachorrinho. Né? De vez em quando vinha uma pessoa, me dava um café e pronto. Na outra vez eu fui lá e também com o cachorrinho. Depois de umas 5 vezes que eu só estava com o cachorrinho, estava íntimo do cachorrinho já. Eu acho que o cachorrinho trabalhava na hora que eu não estava lá, já ia falando, ó, ele é gente boa, restaura essa relação e tal. Aí o que aconteceu? Na outra vez que eu fui, tinha uma pessoa já, que era a matriarca da família. Aí nós conversamos, deu tudo certo, depois foram vindo, a relação é extremamente restaurada. A intimidade não nasce do nada, a intimidade não surge por acaso. Pense você, quando começou a namorar, você viu a pessoa e você provocou um encontro, você provocou uma aproximação, você até inventou uma conversa. Começou talvez falando sobre o clima, que estava muito quente quando estava frio, que estava frio porque quando estava quente. Mas o que você fez? De forma intencional, você construiu a intimidade. Na igreja acontece da mesma forma. Se a gente entra aqui e sai, entra e sai, e não busca a intimidade com os irmãos, a intimidade não vem de forma automática, ela não vem de forma espontânea, ela é resultado de um esforço. Quando nós vamos falar da intimidade para com Deus, ela também acontece por intermédio destas ações, e uma delas é exatamente vir para o ambiente da oração. É por isso que Pedro e João têm muito a nos ensinar, não apenas porque eles curam o paralítico, mas porque eles estão indo até o templo construir um caminho de intimidade com Deus. Você está aqui, aleluia, você vai sair mais íntimo de Deus, você vai sair conhecendo mais a Deus. Agora, o caminho da intimidade passa também por Natanael, que em Lucas capítulo 1, versículos 47 e 48, foi visto debaixo da figueira por Jesus. E o que o Natanael estava fazendo debaixo da figueira? O texto fala, ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo a palavra. Jesus passou e o viu lá, debaixo da figueira, e ele estava lendo a palavra, ele estava folheando a Bíblia, ele estava meditando, ele estava pensando, ele estava analisando a Bíblia. Conforme a gente vai orando e conforme a gente vai lendo a Bíblia, nós vamos desenvolvendo intimidade para com Deus. Toda vez que você pega a Bíblia, folheia a Bíblia, toda vez que você lê a Bíblia, passa pelas páginas da Bíblia, toda vez que você volta lá no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, depois você volta de novo e vai ler de frente para trás, de trás para frente, vê numa versão ARC, depois ARA, depois NTLH, depois King James, depois relê, vai ouvindo nos cultos, vai ouvindo no carro, vai ouvindo no Spotify, e você diz assim, por que eu estou me embriagando com a palavra? Porque você está construindo um caminho de intimidade para com Deus. Envolva-se nas Escrituras e você será envolvido pela glória de Deus.
Levante a sua mão por gentileza. Envolva-se na palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aqui tem homens e mulheres que são íntimos de Deus. Homens e mulheres que conhecem o caminho da oração. Homens e mulheres que conhecem o caminho, aleluia, glória a Deus, da palavra de Deus. Homens e mulheres que temem a Deus porque são íntimos de Deus. Agora é interessante, queridos irmãos, que a intimidade com Deus, ela não vem só através da oração e através da palavra, ela também passa pelos 120 de Atos 2. Os 120 de Atos 2, no dia de Pentecostes, se tornaram íntimos. Por quê? Não porque eles estavam orando apenas, não porque estavam lendo as Escrituras apenas, porque eles estavam buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Fala para o seu irmão aí, Deus responde bem aos nossos movimentos. Quando nós fazemos determinados movimentos, Deus responde bem aos nossos movimentos. Aleluia, glória a Deus. O Samuel está lá para ungir o Davi. O Davi, após ser ungido, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Mas para o Davi ser ungido, o Samuel tem que sair de Ramá e ir até Belém. E o Davi tem que sair dos campos e vir até a casa. Quer dizer, são esses movimentos que vão gerar reações extraordinárias de Deus. Aí você diz assim, ah pastor, mas isso aí só aconteceu ali. Não, se a gente pensar em Números capítulo 11, quando Deus enche os 70 que o Moisés havia escolhido para conduzir o povo lá, criando o ancianato em Israel, naquele momento também, Moisés ouve, aliás, o Jetro faz um movimento de aconselhar o Moisés. O Moisés faz um movimento de aceitar o conselho do Jetro. Depois o Moisés faz um movimento de convocar o povo. E o povo sai de suas tendas, de suas tranquilidades, de suas zonas de conforto, de seus ambientes confortáveis, e vem para perto do tabernáculo. E ali, naquele arraial, naquele ambiente, aleluia, Moisés ora. E depois que ele ora, Deus responde ao movimento e derrama do seu espírito. Isso vai acontecer, por exemplo, lá no livro do Evangelho de Mateus ou Lucas, né, que trazem ali o batismo de Jesus. Jesus tem que sair lá da Galiléia. Galiléia é o norte, ele tem que sair do norte, passa pela região central, que é Samaria, chega na Judéia, no sul, aonde fica o Rio Jordão, lá no deserto da Judéia. E lá no deserto da Judéia, depois desse movimento de Jesus, vem o movimento de João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o João Batista foi lá e batizou Jesus. E depois desses movimentos, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu, aleluia, sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba, e uma voz se ouviu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora chega o tempo da igreja. Como é que a igreja é cheia? Jesus falou assim: fiquem em Jerusalém, façam alguma coisa, promovam algum movimento, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí os irmãos se reuniram no cenáculo. Vocês lembram que diante do monte da ascensão, que é o monte das oliveiras, quantas pessoas tinham no momento da ascensão de Jesus? Tinham 500 pessoas. Mas quantas pessoas fizeram um movimento no aguardo do Espírito Santo? Somente 120. Para essas 120, o Espírito Santo de Deus desceu. E essas pessoas se transformaram em pessoas íntimas de Deus. Fala para o seu irmão: Deus responde bem aos nossos movimentos. Uramacandaramahai. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa suplicar, você precisa fazer alguma coisa. E quando nós estamos fazendo alguma coisa, no meio da nossa caminhada, do nosso esforço, a glória de Deus se revela, o poder de Deus desce e a graça de Deus nos consagra. Levante a sua mão por gentileza.
Deus quer você em movimento. Deus quer você fazendo alguma coisa. E se você quiser, saiba, o Senhor arrancará você do status que você está e colocará em coisas novas, posições novas para a glória, honra e louvor do Senhor. Não tem como temer a Deus, não tem como dizer que tememos a Deus, se nós, aleluias, glória a Deus, não o seguimos de acordo com a sua palavra. E não tem como temermos a Deus, se nós não temos com Ele intimidade. Eu quero ler aí com os irmãos, Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 13, que diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Aleluia, glória a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós cumprimos aquilo que é essencial. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, se mostram, se exteriorizam, se manifestam, se projetam, aleluia, glória a Deus, vivendo no padrão de justiça de Deus e vivendo no temor do Senhor. Quantos justos nós temos aqui, quantos tementes a Deus nós temos aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus quer que nós temamos ao Senhor. Para nós irmos para a conclusão, a terceira marca de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, de uma família que é cheia do Espírito Santo, e de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é a esperança. Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo, se você não for uma pessoa, aleluia, glória a Deus, que tem esperança. Eu acho interessante, o Simeão, ele é cheio de esperança. Olha o versículo 25, havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. E o que ele estava fazendo, irmãos? O texto fala, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem cheio de esperança. Vamos pensar aqui para terminar. Os irmãos já ouviram falar do Proton Evangelium, né? O Proton Evangelium é o proto-evangelho, é a primeira vez que o evangelho é pregado. Isso está onde? A primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia, teologicamente falando. Cada um pode ter uma concepção pessoal, mas teologicamente falando, o proto-evangelium está em Gênesis 3,15. O que está escrito em Gênesis 3,15? Da semente da mulher eu vou levantar um, que vai fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente, esta lhe ferirá o calcanhar. Ali está a primeira vez que há a anunciação, que há o presságio, que há a profecia, que há o evangelho pregado pela primeira vez. De Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, que é o proto-evangelho, até Lucas 2, que é o momento do advento de Cristo, quantos anos se passaram? Se passaram 4.000 anos. 4.000 anos se passaram. Como é que se chega nessa conclusão? Somando as idades dos personagens bíblicos. Se você fizer uma somatória das idades dos personagens bíblicos e chegar até Jesus, a partir do proto-evangelho até Lucas 2, nós vamos ver que há aqui 4.000 anos. Geração dos patriarcas. Essa mensagem foi fortalecida. Depois vem Israel ali no deserto, essa mensagem é fortalecida. Depois vem Israel na conquista de Josué, essa mensagem é fortalecida. Depois vem os juízes, essa mensagem é fortalecida. Depois vem a monarquia unida, a monarquia dividida, a monarquia do norte, a monarquia do sul. Depois vem o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, essa mensagem é reforçada. Depois vem o retorno do exílio babilônico, assírio, persa, medo-persa, vem o retorno, a mensagem é reforçada. Aí depois acaba o Antigo Testamento, Malaquias. O Senhor entra
numa espécie de hibernação da revelação. Não é um silêncio total, porque eles já tinham o Antigo Testamento, e o Senhor fala pela sua palavra. Então o Senhor falava no período interbíblico, intertestamentário, de Malaquias até Mateus. Agora acontece ali um silêncio no sentido de Deus não falar diretamente, Deus não falar também por anjos, e Deus não falar também de forma profética. Então acontece um silêncio nesses aspectos. E aí finalmente o Senhor Jesus nasce, o Verbo encarna, o planeta é visitado, a semente da mulher que tinha sido relatada lá em Gênesis 3,15 aparece aqui na manjedoura, nasce na manjedoura em Belém, na Judéia. E aí esse Simão, ou Simeão, ele vai estar no templo, ele já é um homem velho, ele já é um idoso. E olha, para falar de um homem idoso na Bíblia, pode ter certeza que esse sujeito aqui, ele estava passando dos 80 anos, um indivíduo com uma idade bem avançada, um indivíduo bem idoso, mas que durante toda a sua vida ouviu, desde o proto-evangelho até o dia do advento, ouvindo todo dia ali, ele, na sua vida, ouvindo, nas sinagogas, lendo, ele ficava ouvindo, e aquilo enchia o coração dele de esperança. E a cada vez que ele ia para o templo, ele dizia: pode ser hoje que Deus vai cumprir com a sua promessa, pode ser hoje que Deus vai revelar a sua glória e manifestar a salvação do Senhor, pode ser hoje que Deus vai cumprir com a sua palavra. Ele entrou muitas vezes no templo, muitas vezes ele entrou no templo, em todas elas com o coração cheio de esperança, até que um dia ele entrou, e quando ele entrou por uma porta, pela outra porta entraram José e Maria com o menino Jesus. E quando ele viu o menino, aleluia, glória a Deus, o texto é claro, quando ele vê o menino, aleluia, o Espírito de Deus comunica no seu coração, diz: o proto-evangelho foi cumprido, as profecias, aleluia, de 4.000 anos estão aqui diante de você. Pega no colo o cumprimento da promessa, pega no colo o cumprimento da palavra, pega no colo, aleluia, a soberania de Deus, pega no colo a manifestação da glória de Deus. Então ele toma licença e ele pega no colo, e depois ele fala: ô Senhor Deus, despede o seu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua glória e a tua salvação. Simeão aguardava com expectativa a consolação de Israel, demonstrando uma fé firme na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Assim como Simeão, devemos manter viva a esperança nas promessas de Deus. Quais são as promessas que Deus tem dado a você? Não deixa o tempo causticar essas promessas, não deixe os anos e as circunstâncias empoeirarem estas promessas, não! Enche o seu coração da presença do Espírito Santo e deixa Deus renovar a sua esperança. Diga comigo: a esperança do crente não é um mero sentimento. A nossa esperança não é meramente um sentimento, a nossa esperança é uma pessoa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 1, onde o apóstolo São Paulo fala da base da nossa esperança. Aleluia, glória a Deus. Quando ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo dá uma classificação para Cristo. Qual é a classificação que Paulo dá para Cristo? Vamos ler no 3, todos juntos? 1, 2, 3. Esperança nossa. Mais forte? 1, 2, 3. Esperança nossa. A nossa esperança não é um sentimento, a nossa esperança é uma pessoa. Você tem Jesus no coração? Então você tem esperança. Você tem Jesus na mente? Então você tem esperança. Você tem Jesus na alma? Então você tem esperança. O Simeão,
ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem que transborda do Espírito Santo, e ele é um homem justo, ele é um homem temente, e ele é um homem cheio de esperança. Há uma diferença entre um crente e um ímpio, entre muitas delas que devem se destacar. Essa diferença é que o crente é sempre cheio de esperança. Você já reparou que quando você está lá, por exemplo, na ala de paliativos do Hospital das Clínicas, por exemplo, ou aqui no Moran, aí você está lá na ala de paliativos, quer dizer, pacientes terminais, certo? Pacientes terminais, você já está lá na ala dos pacientes que estão desenganados pelos médicos. A comissão lá de psicólogos, assistentes sociais, a comissão já está se preparando para te atender. Mas é interessante que você vai em todas as outras baias, onde estão ali os convalescentes, todos eles, você vê ali uma certeza de morte e uma ausência de esperança. Mas quando você vai visitar a família do crente, ou vai na baia, onde tem membros da família do doente que são crentes, eles olham assim, os médicos já dizem, não tem jeito. Os remédios dizem, não tem jeito. Os tratamentos dizem, não tem jeito. Mas se você vai conversar com o parente, ele vai dizer, mas Deus pode fazer ainda alguma coisa. Deus ainda pode fazer alguma coisa. Aí é interessante, no culto de domingo o indivíduo está lá, o médico diz, não passa dessa noite, acho que até meia-noite morre. Mas no culto de domingo ainda levanta a igreja e levanta um clamor. Todo mundo clamando. A gente vai para frente do hospital. Aí diz assim, mas já acabou, já está entregue. Só está entregue a hora que Deus diz está entregue. Só acaba a hora que Ele disser acabou. Até lá o crente é a comunidade. A igreja é a comunidade dos homens e mulheres cheios de esperança. Você tem esperança? Aleluia, isso é sinal da presença do Espírito Santo. Isso é sinal da presença do Espírito Santo. Amashura Makandaramai. Amashura Makandaramai. Quem é cheio do Espírito Santo tem justiça, tem temor de Deus, mas tem também esperança. Deixa o Senhor soprar no seu coração, aleluia, essa labareda, em nome de Jesus, de esperança. Você já perdeu o encanto com a sua vida? Você desanimou da sua história? Você acha que Deus não tem mais nada para você? Você chegou num ponto da sua vida que você diz que agora é só ladeira abaixo? Eu quero mudar isso em nome de Jesus, pela palavra de Deus. Eu quero dizer para você, entra aqui todas as vezes, aleluia, com o coração inflamado, dizendo, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser esta noite, pode ser aqui, pode ser agora, que o Senhor vai colocar nas suas mãos o cumprimento da promessa de Deus. O cumprimento da promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando você é cheio de esperança, Deus te visita em momentos inesperados. Simeão entrou no culto cheio de esperança. Aquele dia era mais um dia de esperança como os demais, mas naquele culto, naquela manhã, naquele momento, o Senhor resolveu visitá-lo de forma poderosa. Deus vai visitar você de forma poderosa também. Você acredita nisso? Que Deus nos visita de forma extraordinária, sim ou não? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus nos visita de forma extraordinária. A minha esposa, ela era bem gordinha assim, também, mais ou menos, ela era um pouquinho mais leve do que eu. E aí, nós tínhamos a Moniquinha, e de repente, um dia, o que acontece? Ela nem percebeu, começou a sentir umas contrações, um negócio estranho. A gente foi no médico, ela estava com o Eduardo no ventre, que já estava com 5 meses e meio. Quando ela percebeu, o menino já estava... Ela tomava um remédio para o hipotiroidismo e aquilo desregulava um pouco as sensações, os hormônios e tal. E aí, ela
estava evitando o filho, mas o hipotireoidismo impediu o funcionamento do remédio, e de repente a gente viu lá, ela estava grávida. Foi um desespero, porque a gente estava passando os momentos mais difíceis da nossa vida financeira, uma situação muito calamitosa. Aí foi muito interessante, porque eu fui pregar numa igreja, aí eu estou lá pregando, e ela estava ali no culto, e ela chorou bastante aquele dia, e de repente, quando terminou o culto, uma irmã abraçou a minha esposa assim, e Deus falou através da boca dela. Deus disse: eu o ocultei para uma grande obra. A partir do nascimento dele, eu vou fazer uma grande obra na sua vida e na vida da sua família. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E ela disse: ele vai nascer no último dia desta estação. Era primavera. E aí então a gente ficou ali e tal. Daqui a pouco chegou 20 de dezembro, fechamento da primavera. Ela estava em casa lá e falou: vamos embora porque vai nascer. E é interessante, irmãos, porque tinham sido feitos 4 ultrassons. Em todos os ultrassons era menina. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos eles era menina. Daqui a pouco, quando a gente vai lá, os irmãos fizeram enxoval, me ajudaram, e eu fui lá. Cheguei lá com tudo rosa, bolsa rosa, tudo rosa. O nome seria Sofia Daniele. Aí eu cheguei lá na maternidade, né? Aqui em Osasco. Chegamos lá na maternidade, desesperados, tal. Ela entrou, tal. Foi feita ali a cirurgia. E quando de repente veio a médica assim, na entrada, na porta, sabe aquelas portas que são de plástico, né? Um plástico ali. Ela me chamou e disse: ô pai, o senhor que é pai do Eduardo? O senhor é pai do esposo da Mônica e tal? Eu falei: sim. Aí ela falou: vem aqui. Aí ela pegou e tirou uns lençóis do menino assim, falou: pai, dá uma olhada nesse garoto. Aí eu olhei e eu não entendi assim, né, o que aconteceu. Porque quando mandaram me chamar, eu estava na sala de espera assim, eu fiquei assim preocupado, falei: nasceu com algum tipo de deficiência, alguma coisa. Aí eu fui lá, quando eu chego lá, ela falou: pai, dá uma olhada. E eu não consegui. Ela falou: dá uma olhada no meio das pernas dessa criança, por favor. Aí quando eu olhei no meio das pernas, eu fiquei assustado. Aí ela disse assim: nós não trocamos a criança não, nós mostramos a criança para sua esposa com um cordão umbilical ainda. E é o seguinte: essa criança estava prevista para ser uma menina e nasceu um menino. Aí eu falei: bom, amém, glória a Deus, né? Estava assustado. Aí ela entrou, eu sentei assim, e eu fiquei pensando, falei: puxa vida, né? Deus me fez essa surpresa extraordinária, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma roupinha para ele, porque o enxoval que tinha sido feito era enxoval todo de menina. Aí eu tô lá sentado com as coisas assim do lado, daqui a pouco me vem uma voz no coração, dizendo assim: eu já entrei com providência, pega o seu cartão e vai no Banco do Brasil. Eu tinha uma conta no Banco do Brasil naquela época. Aí eu desci a Antônio Agu, em Osasco, a pé, desesperado, fui lá no Banco do Brasil, porque eu queria comprar alguma roupinha para ele conseguir ter a roupa lá, a hora que saísse ali e tal. Aí eu fui lá, coloquei o cartão, irmão, com muito temor, né? Falei: meu Deus, mas aquela voz dizia no meu coração, dizia assim: pode passar o cartão. Eu passei o cartão, quando eu vi tinha R$ 1.600. Isso há 20 anos, né? 18 anos, o Eduardo tem 18 anos. Isso há 18 anos. Eu nem quis saber se era um Pix errado, nem tinha Pix naquela época, um depósito errado. Eu sei que eu saquei o dinheiro, fui na loja lá em Osasco, ali no calçadão, comprei algumas roupinhas ali, subi todo contente. Conseguimos vestir o menino, voltamos para casa. 7 meses depois, a gente está um domingo em casa, batem lá na porta de casa, era uma amiga da minha esposa, de fora do país, ela estava visitando o Brasil e foi lá. Aí ela chegou, falou assim: oi Mônica, tudo bem? Ah, Mônica, tudo bem, como bebê aqui.
falou assim: ah, esse menino aí então é o menino que eu mandei o presente? E aí, vocês compraram o que para ele? Aí a Mônica falou: foi você que mandou os R$ 1.600? Ela falou assim: eu estava lá em Genebra, na Suíça, porque essa moça é advogada da ONU. Ela falou assim: eu estava em Genebra, na Suíça, e Deus me incomodou, e Deus falou assim: faz um depósito agora para sua amiga, faz um depósito agora. Aí ela falou assim: Mônica, eu não lembrava da sua conta, eu só lembrei da conta do Henrique, do Banco do Brasil, e eu depositei e fiquei torcendo para o dinheiro chegar. E aí o dinheiro chegou. Aí ela disse: o dinheiro chegou sim, supriu as nossas necessidades. Levante a sua mão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está mobilizando situações de longe, situações inesperadas, você não faz nem ideia, mas o Senhor está cuidando de você e da sua família. Uramachura bacana ramai. O Senhor vai te surpreender e Ele vai colocar nas suas mãos esse milagre.